Oi, sejam muito bem-vindos ao Prints de Mangá, o seu canal diário de novelinhas BL. Graças aos comentários de vocês pedindo vídeos mais longos aqui no chat, eu me esforcei essa semana trazendo o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12. Espero que gostem e sem mais delongas, vamos começar a nossa história. Depois do sanduíche de porrada que Jun levou no vídeo passado, Puderam ver, fui agredido. Dan pensou na hora, agora é que eu vou de arrasto, certeza. Ele tenta pedir mil desculpas pra não apanhar, foi sem querer, pelo amor de Deus. Eu não queria. Kindan, você surtou, falou com ele mesmo. Não pode sair batendo assim nos seus clientes. E já se preparando pra encontrar o pai mais cedo, mas nada veio. Pelo contrário, Jun tinha um sorriso grandão estampado no rosto. Isso não foi nada mal, diz o Moreno. Contra todas as expectativas que Dan, eu e você esperávamos, o Joaquim adorou o socão. Confesso que não estava esperando levar um soco de um fracote como você. Já faz um tempo que não leva um soco no rosto. Vai ficar tudo bem? Se perguntava Dan pensando que estava sonhando mesmo. Mas Joaquim tinha outros planos. Joaquim não estava nem aí pros protocolos de decência. Ele ainda queria relaxar. Agora eu tô a fim de relaxar. E queria ali mesmo. Dan insistia em lembrar que eles estavam a poucos metros de Não sei pessoas de vivas. nada. Mas Joaquim ligou? Não. Na verdade, ele que lembrou o Dan. Você que concordou, lembra? Em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas tinha que ser em qualquer lugar mesmo. Dois caras entram nos chuveiros, mas logo percebem que Jun estava ali. Colocando a cara de deboche pra fora, ele pergunta o que diabos eles estavam fazendo. O que foi, piranha? Nunca me viu, não? Eles logo ficaram nervosos, viu? Eu te disse que o Jun Hyang estava aqui. Eu sei que você detesta dividir os chuveiros quando está aqui, mas a gente pode tomar um banho? Estamos podres depois do treino, disse o outro. Dan sussurra mudo. Não. Mas Joaquim, espírito de porco, resolve levar as coisas a um nível totalmente novo. Ligando o chuveiro e abrindo um sorrisão de propaganda, ele diz: Ah, tudo bem, vou em frente. Como duas crianças aprontando, eles sussurram lá no último box: Senhor, por que você fez isso? E Joaquim apenas rebate dizendo: Só fique quieto e não seremos pegos. Nossa novela indiana continua e os dois lutadores ficando limpinhos descobrem que não trouxeram shampoo. Preguiça. Olha que legal. E tem a brilhante ideia de perguntar se Jack Young poderia emprestar o dele. Mas logo o loiro repreende. Tu tá doido? Não atrapalha o banho dele. Gente, pausa mundial de 3 segundos para apreciar Jun nessa pose de propaganda. Bebam água, gente. Logo, o último box dos chuveiros pareceu animado demais. E o lutador ali tomando seu super banho másculo com outro lutador o pergunta se ele ouviu alguma coisa. Mas o loiro só diz: Ah, termina logo isso, eu já vou acabar aqui também. E o Joaquim, com altos graus de safadeza, sussurra: Parece que conseguimos escapar. De banho tomado e cheirando a Johnson, os dois avisam Jun que estão de saída, batendo a porta atrás de si. Jun apenas estica o pescoço para confirmar que estão sozinhos e mostra a Dan que eles estavam apenas começando. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dan faz a prova do seu uniforme na academia. Ele se sentiu muito feliz. Ele não deixava de agradecer ao Hyang por tudo aquilo, mas na verdade era o Hyang que estava quase em lágrimas. Era tão, mas tão difícil achar alguém que aguentasse aquele poço de gentileza chamado Jack Young, que ele já estava quase desistindo. Mas Deus mandou o Dan pra ele, foi um milagre. Um milagre pra quem? Não sei. Agora que você está aqui, já tem seu uniforme e tudo, espero que fique aqui por muito e muito tempo. Meu filho, ele vai ser o dono disso aí tudo, espera pra você ver. Logo Vitor vem interromper a conversa das comadres dizendo que eles devem ir, ou vão perder as reservas do restaurante. Ah, tudo bem, vamos juntos, Dr. Dan, responde o Hyang. O Dan, juntos pra onde? E de repente, graças à fada do rolê aleatório, eles desabam em uma churrascaria. O pessoal da academia já estava lá em peso e o cheiro de carne já era presente. Dan se sentia meio estranho, ele nunca tinha participado de um momento assim, mas não parecia de todo ruim. Mas o chamando de seus pensamentos, Pablo já avisou que se Dan não comesse seu churrasco logo, os fotões iam lá e iam comer ele. Iam comer a parte dele. Batatinha, em seu dia menos tiete, pergunta ao treinador onde é que tava o Jack Young. E quase murchando o garoto, o treinador respondeu que Jun tinha vindo treinar de manhã, mas encerrou por aí mesmo. Tinha coisas pra fazer. Aham. Sei. Pablo fica indignado na hora. Ele deveria ter vindo na festa de boas-vindas do fisioterapeuta dele. Mas Sansão diz que já sabia que ele não viria mesmo. Ele nem bebe nem gosta de eventos desse tipo. E Dan só consegue se sentir aliviado em saber que aquele cavalo não vai estar ali no seu pé. Na verdade, ele mesmo estava procurando uma brecha pra fugir dali o quanto antes. Mas aí Jurandir, surgindo dos confins de algum lugar, levanta a mão e fala pro treinador: Não estamos esquecendo de algo? Ainda não fizemos o ritual de boas-vindas. O treinador no mesmo instante puxa Dan pra ficar de pé. Precisamos mostrar a ele como ele é bem-vindo. A cara de Dan lá. E lá vem os lutadores todos animadinhos derramar litros e litros de cerveja e shoujo em uma enorme e colossal caneca gigante. Olha o tamanho dessa caneca. Socorro! E foi parar até no TikTok essa daqui. E ao som de vira, 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 todos encorajaram Dan a enfrentar tomar um banho dessa mistura mortal. Dan ouvia ao fundo: Você consegue, doutor? Mas seus neurônios lutavam para tentar achar uma saída de beber tudo aquilo. Era loucura. Será que é só eu que tô bebendo?
Mas então, algo aconteceu. O primeiro a notar, claro, é o fã número 1, Batatinha, vendo a figura alta e imponente entrar no restaurante. Quem mais aí tinha certeza que ele não ia deixar de vir levantar a mão. E é óbvio que Jun Jae-kyung estaria lá. Todos estavam surpresos de vê-lo ali. E já meio que cortando o falatório, Jun apenas disse que não iria vir de jeito nenhum, mas acontece que ninguém levou o cartão da empresa pra pagar a conta. Tá bom, Jun, a gente sabe. Logo, Jun avista Dan ali no canto e entende completamente a situação. E de uma forma divertida, ele vira mais uma garrafa de shoujo no galão já transbordante de cerveja de Danzinho. Permita-me. Dan suplica com os olhos para que ele não fizesse isso ou só o ajudasse a sair daquilo, mas Dan não levou nada em consideração e ainda o chamou de covarde se não enfrentasse aquilo como homem. Dan era tudo menos covarde. E com a coragem e convicção de um hamster, ele começou a virar aquela enorme jarra sem nem ao menos respirar. Gole após gole. Todos estavam congelados. Era só uma brincadeira, mas parece que o garoto estava realmente levando aquilo a sério. Eu sou um cara homem! E você que me escuta acreditando ou não, Dan conseguiu. Consegui! E ao som animado de todos ali gritando Dr. Dan, Dr. Dan, Dr. Dan, os olhares de Dan e Jun se encontraram. Olha, gente, nem parece o Satanás sobre a terra. Algumas horas depois, o restaurante ainda estava igualmente agitado, mas todos ali já estavam pra lá de Bagdá. Eu queria um sorvete, alguém disse. Ei, Batata! Mas Batata já estava no 13º sono. Fazendo barulho alto do arrastar da cadeira, Dan se levantou de uma vez, anunciando que ele mesmo iria buscar aquele sorvete. Mas seus planos terminaram tão rápido quanto começaram, pois no segundo passo, seu corpo sentiu o chão frio. Fala, minha Nossa Senhora! Todos correram para ajudá-lo enquanto Spirit apenas o seguia com os olhos. Prontamente, Ryan disse a Jun, leve-o para casa. E como uma criança, Jun disse, eu tenho mesmo que fazer isso? Então, com razão, o Ryan confirma, você é o único sóbrio aqui. Para quem nem ia ficar, vocês perceberam que o Jun ficou a festa inteira, né? Sei. E aos empurrões, Joaquim foi obrigado a ser responsável pelo seu médico pessoal, que ainda estava ali tendo visões no chão. E como se Dan fosse apenas uma toalha, Jun jogou por cima dos ombros sem esforço. Deus me livre, né? Mas quem me dera. Vou deixar o cartão, anuncia ele. Meu filho, você poderia ter deixado esse cartão há tanto tempo. E no seu carro super barato, Jun o coloca na estrada, com Dan ao seu lado. Jun, sem se importar com o estado quase desacordado do rapaz, pergunta impacientemente, preciso do seu endereço. Mas Dan só continuava murmurando alguma coisa sobre sorvete. Se você não me responder logo, eu vou te deixar aqui. E praticamente de Nárnia, Dan disse seu endereço. Estacionando seu carro de luxo na porta da comunidade do arroz frito, eles haviam chegado. Mas Joaquim não estava preparado para esse tour do morro. Ele pensava, mas que é essa? Dan, já sonhando com uma My Little Pony, foi levado como um saco de batatas morro acima. Mas finalmente ele tinha encontrado o número da casa que Dan havia dito. Abrindo a porta, tudo ali dentro estava muito escuro, mas logo o cheiro de mofo atingiu forte. Olhando cada canto daquele lugar que não poderia ser chamado de casa, Joaquim só estava ficando mais e mais horrorizado. Como alguém poderia morar em um lugar como aquilo? Isso aqui tá nojento. Rebolou o Dan, que julgou ser a cama, e lá mesmo ele ficou. O estômago de Jun se revirava. Esse lugar estava podre. Um odor avassalador de pobreza. E pela primeira vez, ele olhou para Dan. Você consegue viver assim? Ele não conseguia entender. Ei, cara, você queria 14 mil wons para viver assim? Cutuca Dan. E mesmo atordoado, Dan responde. Apenas não se preocupe com isso. Eu vou cuidar de tudo, vovó. Já chega. Isso é o suficiente. Jun não poderia fazer mais nada. Já o tinham trago para casa em segurança como prometeu. E pronto. E rodando nos próprios pés para ir embora, sentiu algo lhe segurar. Na manhã do dia seguinte, Dan se perguntava desde quando sua casa era tão iluminada assim. Não, ele não estava em casa. Onde eu estou? Onde é que eu tô? E a realidade bateu. Não, não, não. Talvez sabendo do seu histórico, o medo começou a lhe esfriar a espinha. O que aconteceu depois que eu virei aquela jarra? Não. Espera. Ele me trouxe até aqui, então... Como se procurasse se o alien estivesse no seu corpo, Dan apalpava para conferir se alguma pista do que aconteceu ontem estava ali, mas não tinha nada dolorido. Então, não fizemos nada noite passada? Mas uma voz grave o trouxe de volta à realidade. O que diabos está fazendo, dando um show? Mas como Jun Jae-kyung nunca desce do salto, ele apenas rebate. Se está preocupado que eu tenha feito alguma coisa com você, não, obrigado. Eu não curto esse tipo de coisa. Glória a Deus. Dan se levanta apressado, tão sem jeito, agradece pelo gesto e pede desculpa por ter passado do limite ontem. E tudo poderia ter terminado aqui e viveriam felizes para sempre. Mas Joaquim tem que vir e acabar com tudo. E venenoso solta. Não é como se eu quisesse ter feito isso, mas um ser humano não conseguiria viver num lugar como aquele. E eu não conseguiria ficar lá nem por mais um segundo. Não é apropriado para um ser humano. As palavras doíam na cabeça de Dan como um martelo batendo. O que ele estava pensando? Quem ele era? E com amargura na voz, ele se despediu do lutador à sua frente, mas novamente perdendo a oportunidade preciosa de ficar calado. Jun deixa escapar, porque você mora em um lugar como aquele. É nojento. Pronto. Agora, isso Dan não podia deixar passar. E equipado pela raiva que subiu na boca, de sua garganta, e com a lembrança de tudo que havia passado, ele tinha mais do que certeza. Você não sabe de nada sobre a minha vida. Não. Isso já era a gota d'água. Veja bem,
Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Porque você se importa, disse Dan entre dentes. Você vai aumentar meu salário se eu te contar uma história muito triste? Onde e como eu vivo não é da sua conta. Deixando Jun completamente sem reação, Dan saiu sem olhar pra trás. E no auge de sua cavalice, Joaquim até se pergunta por que ele saiu de errado na história. Ai, senhor. Mas o que nem nós, nem Dan sabíamos o que tinha realmente rolado na noite passada era, antes de Jun sair, sentiu pequenas mãos o tocando. Era Dan ali, e ele estava aos prantos, chorando e pedindo pra que ele não fosse embora. Não vá, me leve com você, soluçava ele. Eu não quero ficar sozinho. Joaquim tenta de todo jeito fazer Dan largar sua perna, mas sem sucesso. O que ele poderia fazer depois de tudo? A alguns metros dali, Dan, já em seu busão, repassa até que ponto tinha chegado e as escolhas que o levaram a aceitar tudo isso. Essa era a primeira vez que iria poder pagar seus empréstimos, pagar o hospital e até os juros, mas seu coração não se sentia aliviado. Para pagar o total, por quantos anos ainda ele teria que ficar com ele? Na rua deserta e apertada, ele caminhava preocupado, mas uma ligação desconhecida o assusta. E como que está ruim pode piorar? Era da prefeitura, dizendo que o bairro todo seria demolido e Dan seria despejado. A moça avisou que tentavam há tempos falar com Dan, mas ele nunca atendia, e que ele tinha apenas uma semana para se mudar antes da demolição começar. E desligou. Muito gentil ela. O nervosismo começou a nascer em Dan. O que ele ia fazer agora? Ele não tinha R$1 furado para se mudar agora, e seu pagamento iria demorar a cair. Mas o mais importante, ele tinha prometido à sua avó que voltariam juntos para essa casa quando ela saísse do hospital. E a narradora fica como? Mas vocês lembram, né, que Dan está com a meta esse ano de conseguir o Oscar de melhor drama. Então, enquanto girava as chaves na maçaneta, um estrondo quase o fez cair para trás. E logo sentiu um hálito quente atrás de si. Eram os agiotas, com certeza. Você tem sido um homem difícil de achar, hein? Tentando fugir, Dan se adianta dizendo que ele tinha pago a parcela desse mês. Ele já tinha pago, mas sua resposta apenas ardeu no seu rosto. Ele tinha levado um soco, apenas para ficar calado. A raiva daqueles valentões era justamente essa. Como? Como Dan tinha conseguido pagar a parcela do empréstimo e ainda todos aqueles juros? Você tá conseguindo dinheiro sujo? É isso? Dan respondeu rapidamente que não. Ele tinha ganhado trabalhando. Mentira! Se você pudesse ganhar esse dinheiro todo, já teria feito isso antes. Dan tentava explicar que era dinheiro limpo, era sim, mas eles pareciam não ouvir. E mais falso do que uma nota de 3, eles disseram, mas tudo bem, você fez um bom trabalho. Continue assim, você é um bom garoto. Mas nós não podemos sair sem um adeus apropriado, não é mesmo? E Dan levou um soco de jantar. Ai, no dia seguinte, na academia Team Black, MMA Gym 5F, Dan chega em seu horário de sempre na academia, mas claramente estava fora do seu lugar. O treinador, vendo a situação, perguntou o que diabos tinha acontecido. Tava tudo bem? Procurando uma saída rápida, Dan responde, não, que não era nada. Mas todo mundo ali conseguia ver com facilidade que era tudo mentira. Sem demorar muito, nosso lutador percebe o Danzinho ali, que ele não é besta nem nada, tira uma casquinha com os olhos do Dan. Mas também não perde a oportunidade de dar um comentário cortado. Você deve ter certeza de permanecer firme. Tem uma partida chegando e você sabe disso. Mas Dan, na verdade, nem tinha prestado atenção em todo aquele fuzuê. Ele estava mais preocupado em como iria falar o que precisava para Jun. Tempo depois, na sala de recuperação, Dan fazia o seu segundo trabalho para que era pago, né, minha gente? E tá tudo de boa. Mas Dan se corroía por dentro. Nervoso era apelido carinhoso para dizer como se sentia agora. O que não passa despercebido pelos olhos afiados do moreno à sua frente, que resolve não dizer nada. Mas vamos lá, né? Coragem. Senhor Jun, eu estava pensando se eu teria a possibilidade, se seria possível, mesmo que remoto, assim, seria ótimo se desse pra me adiantar o salário do mês que vem. O quê? Jack Young fica louco de raiva e se preparando para outra bufa. Dan confessa de uma vez. Sabe que tinha acabado de receber seu pagamento, mas precisava do dinheiro pra se mudar rapidamente. Era a primeira e última vez que isso ia acontecer, eu juro. Mas o cinismo de Joaquim é sem limites. E encarnando o deboche em pessoa, ele pergunta se Dan acha que ele tem cara de caixa eletrônico. Eu sou algum idiota pra você? Pode ser sincero? O coitado já estava parecendo um celular vibrando em cima da mesa de tanto medo. E Jun, na verdade, isso parece ótimo, porque tem algo que eu queria muito tentar. Mais tarde, naquele mesmo dia, no covil do Batman, Dan parece quando a gente vai a primeira vez na casa do amigo, todo sem jeito, pensando que diabos Joaquim queria dizer com tentar algo. E logo os pensamentos vão parar em, será que ele vai querer algo mais pesado, tipo, com porrada e chicote? Vende chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Ele ainda sentia dores da última vez, mas não, ele tinha que aguentar. E aí Joaquim chega com a voz tão mansa, que já era pra alguém ter suspeitado. Mas Dan é só um hamster inocente. E mostrando que o diabo pode sim ser sedutor, ele oferece até uma bebida para o garoto. Um pouco relutante, Dan aceita. É a Branca de Neve mesmo. Mas o lado bonzinho de Jun acabou. Ele joga algo pra Dan soprando que para isso que vão fazer agora seria bom um pouquinho de álcool no corpo. Dan continua sem entender
entendia nada daquilo. O que era isso? O que eles iam fazer? E finalmente Joaquim abre o jogo, mas eu não sei se eu queria saber não. Ele disse que o outro cara que furunfava com ele acabou deixando isso lá. Mas não tá usado, tá? Ele tinha ficado curioso pra testar. E o Dan sempre me surpreende, pensando, um brinquedo tipo pra criança? Socorro! Nossa senhora do leite com biscoito, Dan. Mas a cara de Joaquim nem tentava esconder o quão feliz estava em mostrar exatamente para Dan como eles iriam brincar. Mas parece que Dan não gostou muito do brinquedo novo, não. Ele enlouqueceu, ele já era enorme, mas agora aquela coisa é praticamente uma arma. Mas Joaquim estava adorando. Olha a cara do safadinho. O que Dan não poderia contar é que apesar do desconforto, sua mente iria começar a ficar em branco e não de um jeito ruim. Depois não se lembrava mais de nada, apenas de uma voz insistente ao fundo. Alguém estava chamando o seu nome e não parecia feliz. Devagar, abriu os olhos se acostumando com a luz clara e deu de cara com o senhor imperador. Se sentia fraco como uma folha no vento, mas precisava se levantar. Joaquim disse para Dan se apressar. Eles já tinham acabado há um bom tempo e Dan ali na moleza. Estou indo para o meu exercício da manhã. Você não pode ficar aí dormindo como uma princesa. Além disso, ontem, você nem conseguiu aguentar uma rodada. E enquanto Joaquim falava e reclamava, tudo que pôde ser ouvido foi um forte estrondo de algo seco batendo no chão. Dan tinha simplesmente desmaiado ali na sua frente. E agora vemos quem deixa mais Joaquim surpreso nessa história. Totalmente desacreditado no que estava vendo, Joaquim se perguntava, é sério isso? E aí, meu caro ouvinte, o que você achou desse capítulo? As coisas estão ficando mais e mais complicadas. E Kim Dan e Jun Jae-kyun estão se envolvendo cada vez mais. Muito obrigado pra você que me escutou até aqui. Desculpa a voz fanha, porque eu tô um pouco gripadinha. Mas eu não queria atrasar mais uma semana. Graças a vocês e os pedidos, eu tentei fazer um capítulo mais longo. Me digam aí o que vocês acham. E a forma de vocês me ajudarem é deixando o like aqui no vídeo, aqui embaixo. Deixa um comentário caprichado e compartilha com quem você sabe que vai gostar. Ou com quem você quer que goste desse vídeo, tanto faz. E eu te vejo num próximo vídeo aqui no canal. Tchau!